Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a tia Carminha, evangelizadora da Comunhão Espírita de Brasília, e já estou chegando para mais uma videoaula. Enquanto vocês acompanham a prece da tia Pilar e descobrem o tema da aula, eu vou estacionar o carro, ok? Amado Mestre Jesus, aqui estamos novamente acompanhando a aula da evangelização através do celular ou do computador, mas com o nosso pensamento em Deus, sempre agradecidos por tudo. Abençoe os nossos colegas e todas as famílias, que a aula seja proveitosa para todos. Assim seja. Lei de causa e efeito. O que é causa? Motivo, razão. O que é efeito? Aquilo que é produzido por uma causa, consequência, resultado. Vejamos um exemplo para entender melhor. Vocês perceberam que uma pequena ação do gato, empurrar a primeira peça do dominó, provocou uma grande reação? A queda de todas as outras peças do dominó. E notem que isso envolveu até os outros gatos, que ficavam se virando para entender o que estava acontecendo. Ou seja, as nossas ações influenciam a nossa vida e a dos que nos rodeiam. Causa e efeito é uma lei divina que atua em todo o universo. Não há efeito sem causa. Podemos compará-la com a lei da física, que diz que para toda ação existe uma reação. A doutrina espírita nos ensina que tudo tem um motivo, uma causa, portanto, nada acontece por acaso. Os comportamentos que tivemos no passado refletem no que somos hoje, e as nossas ações de hoje serão a base para a nossa vida futura. Ou seja, tudo é questão de escolha. Até não fazer nada é escolha nossa. Quando temos um dever da escola para fazer e decidimos não fazer nada, foi uma escolha que terá suas consequências. E todos temos a liberdade de escolher como agir. Isso se chama livre-arbítrio. As consequências das nossas ações serão positivas se as ações forem positivas, ou serão negativas se as ações forem negativas. Vejamos alguns exemplos do efeito das nossas ações. Se eu estudar bastante, vou aprender tudo e passar de ano. Se eu tomar banho, vou ficar limpinho e cheiroso. Se eu plantar uma semente e cuidar direitinho dela, eu vejo a semente brotar e crescer. Se eu for gentil e educado, vou conquistar muitos amigos. Se eu for guloso, vou ficar com dor de barriga. Se eu trabalhar com alegria, meu trabalho dará bons frutos. Mas a lei de causa e efeito não serve apenas para a vida material. Ela também age na nossa vida espiritual. Por isso, os efeitos das nossas ações podem surgir em outra reencarnação, como na história que nós vamos conhecer agora. O automóvel do Coronel Eusébio. Preparem-se para voltar no tempo, porque agora nós vamos nos transportar para o ano de 1920. O Coronel Eusébio era um fazendeiro rico e muito vaidoso que morava no Rio de Janeiro. Um dia, ele comprou um automóvel último tipo. Em seguida, foi convidado para assistir a uma exposição agropecuária numa cidade vizinha. Esse convite o deixou muito entusiasmado, pois era a oportunidade que tanto queria para exibir o seu belo carro. Entretanto, 10 dias antes da exposição, o carro apresentou um defeito e não saía do lugar. O coronel ficou preocupado, porque não tinha mecânico naquela região. Mas lembrou-se de um empregado chamado Justino, que entendia um pouco de mecânica, pois era quem consertava o engenho de cana e o carro de boi. Justino, o meu carro está com defeito e quero que você o conserte. Mas, patrão, eu não entendo nada de automóvel. Não tem mais nem menos.
Pode começar a consertar o carro agora mesmo. Passou o dia todo e Justino não conseguiu achar o defeito do veículo. Ao anoitecer, ele já ia embora, quando o patrão o chamou. Não consertou o carro? Então pode voltar ao trabalho, porque enquanto ele não estiver pronto, você não sairá daqui. Apesar do cansaço, Justino trabalhou a noite toda. Passou a primeira noite acordado e não conseguiu consertar o carro. O coronel não o deixou descansar e o carro não ficou pronto. Justino teve que passar a segunda noite acordado. E assim passou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta noite sem dormir. Ele passou 6 dias e 6 noites em claro, cada vez mais cansado, quando finalmente conseguiu consertar o defeito do carro. E assim, o coronel Eusébio, para satisfazer a sua vaidade e exibir o seu carro novo, nem se importou com o que acontecia ao seu empregado. Mas a história não acaba aí. Alguns anos depois, o coronel Eusébio desencarnou. Seu espírito passou algum tempo no mundo espiritual, se recuperando e preparando para reencarnar novamente, pois era preciso voltar à Terra para se melhorar e reparar os erros que havia cometido. Vamos agora para o ano de 1960, em uma cidade do interior paulista, onde nasceu um lindo menino que recebeu o nome de Cláudio, que é o mesmo coronel Eusébio reencarnado. Ficou determinado, então, que Cláudio, ou Eusébio, na nova encarnação, quando tivesse a idade de 30 anos, teria uma dor no estômago muito forte, que não o deixaria dormir por 6 dias e 6 noites. Era como ele ia reparar o que havia feito ao seu empregado, passando pela mesma situação. Mas, como todos nós, Cláudio cresceu sem saber que teria que passar por isso. Entretanto, aos 20 anos de idade, Cláudio foi estudar na capital paulista. Era um rapaz bem melhor do que quando era fazendeiro, pois havia aprendido muito durante o tempo que passou no plano espiritual. Certo dia, um companheiro seu de pensão, chamado Juvencio, caiu de cama com febre alta. O quarto do Juvencio era perto do quarto de Cláudio, que, quando viu o colega naquele estado, sentiu muita pena e foi cuidar do rapaz. Juvencio não tinha parentes em São Paulo. Cláudio chamou um médico que receitou remédios e injeções, e Cláudio providenciou tudo, ficando depois à cabeceira do doente. Queremos lembrar que Cláudio estava fazendo aquilo por livre vontade, o que despertou a atenção dos amigos espirituais. Cláudio ficou cuidando do doente a primeira noite, o segundo dia e também a segunda noite. Tudo o que Juvencio precisava: um copo de água, um comprimido, um cobertor, Cláudio trazia com rapidez e alegria. No terceiro dia, os amigos espirituais observaram: se Cláudio ficar mais uma noite por sua livre vontade cuidando do amigo, já terá reparado aquilo que causou ao seu empregado quando era coronel Eusébio. Não precisará ter mais a dor de estômago que estava programada, pois terá aprendido o que era preciso. Ele, de fato, cuidou mais uma noite do companheiro, e assim ficou cancelada a enfermidade marcada. Conforme podemos perceber na história, o objetivo das leis de Deus é nos educar. Deus governa o universo com base em suas leis, dentre elas a lei de causa e efeito. Tudo o que acontece tem uma causa e uma consequência. Mas nós aprendemos a fazer as coisas fazendo. Como se aprende a andar de bicicleta? Andando. Como se aprende a ler? Lendo. Ou seja, é preciso praticar. E como ainda estamos aprendendo, às vezes erramos. Se agimos mal, recebemos de volta uma reação negativa, o que nos ensina a não fazer mais aquilo, igual aconteceu com o coronel Eusébio.
Isso demonstra que Deus não é vingativo. Ele é um Pai bom e justo. A nossa consciência é que nos cobra o que fazemos de errado, pois reconhece quando nos afastamos do bem. E a nossa consciência só encontra a paz quando conserta os estragos que provocou. No final das contas, cada um é responsável pelas próprias ações. E quando fazemos alguma coisa aos outros, estamos fazendo a nós mesmos. É por isso que precisamos aproveitar a nossa reencarnação para nos melhorar. E sabendo que as consequências das nossas boas ou más ações vão definir o tipo de vida que teremos, percebemos a importância de mantermos boas atitudes em nossa atual encarnação, para colhermos bons frutos daqui para frente. É claro que podemos contar sempre com o conselho dos amigos espirituais, a ajuda de Jesus e o amor de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte, ok? E para vocês se lembrarem da história de hoje, a atividade será a montagem de um carro. Basta colorir, recortar e colar as abinhas. Não se esqueçam de fotografar e postar no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Deus, nosso Pai, agora que conhecemos a lei de causa e efeito, vamos nos esforçar ainda mais para sermos alegres e bondosos em todos os lugares. Agradecemos por esta aula e pedimos que nos abençoe todos os dias, para que aproveitemos cada oportunidade de sermos prestativos, ajudando o próximo e assim nos tornando pessoas melhores. Que assim seja. Boa semana, fiquem com Deus.